Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal, dessa vez para falar a respeito do volante PP, da situação da folha salarial do Vitória e também a respeito do acordo de Wellington Rato. Também a gente vai falar sobre Sepúlveda, vamos falar também sobre Ismael Dias, enfim, vamos trocar ideia sobre esses diversos assuntos do Esporte Clube Vitória. Antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo se possível. Me chamo Ítalo Oliveira, sou aqui do Arena Rubro Negra, produzo conteúdo de 16 anos sobre Esporte Clube Vitória e temos muita coisa para poder falar. Então já deixa seu like aí de novo. Deixa seu like, tô ligado em você. Seguinte, pessoal, vamos começar a falar pelo mais fácil, né? Vamos começar logo a falar sobre PP. Qual é a situação de PP? PP foi um jogador que o Vitória tinha interesse em liberar o jogador. Por diversos motivos, né? Questões táticas, físicas. O Vitória chegou ao entendimento que precisava liberar o atleta. Só que, o Vitória sinalizou ao mercado que queria liberar. O empresário conseguiu uma transferência. O Vitória conseguiu, na verdade, uma transferência para o Cuiabá. Repassou a situação para o jogador e o jogador não quis deixar o Vitória. Preferiu permanecer na Série A, disputando a vaga na Série A, do que disputar a Série B. Isso foi no final da gestão de Carpini, né? Tava naquele final de janela, enfim, não se sabia se PP ia, se não ia ficar. No final de janela, inclusive, no final do retorno, não se sabia nem se... muita gente acreditava que PP não voltaria nem para Salvador e acabou voltando. Mas o jogador acabou rejeitando. Rejeitou justamente pela mudança de comando. Ele acreditou que com a mudança de comando ele poderia ter mais oportunidade. Acabou calhando do Carille ser um treinador que já conhecia o futebol do jogador, mesmo sem ter trabalhado com ele, mas já conhecia de outros carnavais e entendia que dentro da forma, na verdade, né? Que dentro da forma que o Vitória joga, o Vitória pode jogar, o PP pode ser interessante, pode ser útil. E aí, por conta disso, o Vitória decidiu, por hora, manter o jogador. Significa que o PP vai ficar até o final da janela? Não se sabe, porque pode surgir uma oferta, uma proposta que interessa o jogador, o Vitória libera. Mas a ideia geral é que ele permaneça no time. Enfim, tanto que ele, dos 3 jogos de Carille, ele só não foi relacionado para o jogo do Botafogo porque o Vitória estava sem um zagueiro, né? E aí o Carille preferiu relacionar o Edenilson, que fazia a volância e também fazia a zaga, do que levar o PP. Mas ele foi relacionado e entrou contra o Inter, relacionado e entrou contra o RB. Isso mostra bem a importância que o Carille está dando ao PP nesse momento inicial. Não sabemos se com Rubem Ismael disponível, se com o Romarinho disponível, enfim, se ele vai seguir utilizando o atleta. Vamos ver. Outro assunto que eu trago aqui é informação do PH Notícia que eu consegui apurar. Vitória, nesse processo de reformulação de elenco, reforçando seu elenco, o Vitória aumentou a folha salarial. Com as saídas daqueles jogadores, Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Wellington Rato, Janderson, Mosquito, enfim, na saída daquela toda a turma, o Hugo também, o Vitória economizou no total cerca de 2 milhões e 100. O Vitória, nas contratações de Thiago Couto, Ruben Rodrigues, Renzo Lopes, Rubem Ismael, Romarinho, Aitor Cantalapiedra e o Sepúlveda, o Vitória aumentou a sua folha em 500 mil. Ou seja, o Vitória reduziu 2 milhões e 100 e aumentou para 2 milhões e 600. Agora aí chega numa folha ali próximo de quase 10 milhões de reais esse ano. É uma das maiores folhas do clube. Mas ainda assim é inferior a muitos times brasileiros, né? Mas aí é superior, por exemplo, ao do Mirassol. O Mirassol é uma folha de 7 milhões, o Vitória tá quase 10. Enfim, esperar que esse time encaixe, né? Que esse time dê certo. Sobre o Wellington Rato, trazendo informação também do PH que a gente apurou depois, o Vitória, no empréstimo, Vitória emprestou com o Goiás pagando parte do salário. A informação nova é, caso o Goiás suba, existe uma cláusula de renovação automática e o Goiás ele vai restituir ao Vitória o valor pago pelo Vitória enquanto ele teve emprestado ao Goiás. Ou seja, vamos supor que o salário de Rato seja 400 mil.
cada clube ter sido responsável por 200 mil. Esses 200 mil durante 6 meses, de junho a dezembro, que o Vitória pagou, caso o Goiás suba, o Goiás vai ter que pagar ao Vitória 1.200.000 para renovar o empréstimo do jogador para 2026. Então, vamos aguardar, mas de qualquer forma é uma forma do... de qualquer forma é uma forma ótima. Mas de qualquer forma, o dinheiro tende a entrar no cofre do Vitória caso o Goiás suba para a Série A, né? Vamos esperar o desempenho do time goiano. Outra informação também que eu trago aqui é a respeito do Matias Sepúlveda, né? Que a TNT lá do Chile disse que o time chileno só acertava a vista, que o Vitória estava parcelado, nada disso. O Vitória já pagou, o Vitória está esperando somente o retorno da minuta. Pode dar errado? Pode, mas é muito pouco provável que dê errado, assim, possibilidade de, sei lá, de 0,1% de dar errado. Não cravo 100%, mas 99%, 99,9% que o Matias Sepúlveda venha a reforçar o Vitória, né? Então é uma negociação que está muito bem encaminhada, faltando apenas alguns trâmites, né? A respeito de Ismael Dias, eu trouxe essa informação na transmissão e essa informação permanece a mesma coisa. O jogador tem interesse na vinda para o Vitória, o Vitória inclusive já chegou em acordo financeiro, já sabe quanto que o jogador quer, mas tem um empecilho muito grande que se chama Universidade Católica, né? Não quer liberar por conta do Campeonato Equatoriano e por conta da Copa do Brasil. O Campeonato Equatoriano, inclusive, não tem, tá fora do período de inscrição, né? Então o jogador não pode ser inscrito. E a Copa Sul-Americana, a Universidade Católica só joga as oitavas. Então o clube quer ter o seu time mais forte possível, por isso está dificultando a liberação do jogador. Ismael Dias pressiona a diretoria da Universidade Católica para que haja a liberação. Se ele conseguir êxito, o Vitória contrata o jogador. Se ele não conseguir êxito, dificilmente Ismael Dias vem defender o Vitória. Então, vamos aguardar mais cenas dessa novela panamenha / equatoriana, aí o desenrolar dessa história. Mas o fato é, provavelmente o Vitória fecha a janela com Sepúlveda. E aí vai esperar o que é que vai acontecer para frente. Uma necessidade urgente de contratação na posição, uma oportunidade muito boa de mercado, um jogador que o Vitória está monitorando, de repente o jogador fica livre, fica disponível para empréstimo, para negociação, ou então um jogador do elenco recebe uma proposta, o Vitória libera e precisa repor. Então, nestes casos, o Vitória irá, obviamente, contratar, mas por vontade o Vitória deve dar uma segurada aí para poder analisar o elenco, encaixar e tal, e aí, como a janela só fecha em setembro, então o Vitória vai dar esse tempo para o elenco encaixar e, quem sabe, lá no futuro, contratar mais atletas. Então, é isso que eu tenho de informação no dia de hoje. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, hype esse vídeo e já fui!